Cara, o que tu viu do mercado em 23? Como é que foi o ano no geral? Foi um ano bom? Foi um ano ruim? O que tu observou desse ano de 2023 pro pessoal? O perfil do cliente mudou dos 2 anos para esse ano, né? Antes você tinha ali o cliente que chegava e aderia àquele plano de tratamento mais robusto. Hoje não, né? Então a gente percebe que o ticket médio também diminuiu nesse ano. Então isso é algo que o médico deve considerar também no planejamento para o ano que vem. Pré-pandemia eram raríssimos os casos de clínicas que parcelavam em mais de 6 parcelas. Hoje é natural você ver em 12. E aí, para quem está fazendo antecipação, fica mais pesado ainda, né? Porque o banco não é legal com a gente. É juros em cima de juros. O que ele está te fazendo, ele está te emprestando um dinheiro. E muitas vezes você está, imagina, uma venda de 12 parcelas, você está antecipando a última parcela em 390 dias. Isso tem um custo altíssimo. Olá, sejam bem-vindos a mais um Prontuário de Gestão, podcast aqui da Gestão DS. Como vocês já sabem, eu sou o Felipe, eu sou cofundador e diretor de negócio e crescimento aqui da Gestão DS. Estou como host também, hoje sem o nosso co-host, o Marcelo, aí, nosso CEO, mas está tudo bem com ele. Não tomou outra suspensão como da última vez. A gente aproveitou aqui a vinda para São Paulo para uns eventos e vamos gravar um episódio muito especial hoje. Tá quase como se fosse aqueles final de ano do Roberto Carlos, né, Rodrigão? Sim, é Todo verdade. final de ano, início de ano, tem um especial aí. As previsões. As previsões. Previsões, projeções. Boa. A ideia hoje é falar um pouquinho sobre o mercado médico de 2023 e o que esperar para 2024, o que nos aguarda. E mais uma vez aí com a gente, agora estreando no podcast, mas já fizemos várias webinars juntos aí, né, Rodrigão? Sim. O Rodrigo Grossi, parceiro de longa data aí da Gestão DS, fundador da Vivá Consultoria. Rodrigão, você apresenta um pouquinho para o pessoal, conta um pouquinho da tua trajetória aí. Legal. Bom, estou muito feliz de estar aqui. A gente agradece. Sempre bom te encontrar, né? Bom, eu sou o Rodrigo Grossi, né? Sou publicitário com MBA em Administração de Empresas e Marketing Estratégico. Atuo na área médica há 22 anos aproximadamente, que iniciei minha carreira na indústria farmacêutica e lá a gente começou a perceber que existia uma lacuna na formação, principalmente dos médicos, né, com relação à gestão. E aí surgiu a ideia da consultoria, uma consultoria focada em gestão para clínicas e consultórios médicos. Então é isso que a gente faz já há 13, 14 anos aproximadamente. E hoje, né, com esse projeto da Vivá Consultoria, que é um projeto que busca trabalhar o cliente com um olhar 360, né? Então, para a parte financeira, a parte de recursos humanos, a parte do marketing estratégico, né, da estratégia do negócio, e com um olhar assim para poucos clientes para que a gente possa atender de uma maneira cada vez mais personalizada. Perfeito. Né? O objetivo final dessa história, o que é? É trazer gestão para negócios médicos, né? Para fazer com que esses negócios cresçam de forma sustentável. Então esse é o objetivo da Vivá Consultoria e do nosso time que está lá com a gente. Boa. E complementa muito com a nossa missão como Gestão DS também, né? Já é parceiro de longa data aí da gente. Temos vários clientes em comuns. Sim. Às vezes precisa de alguma ajuda lá, Filipão, como é que faz isso aqui para resolver no software? Toda semana as meninas recebem uma mensagem, escuta, me ajuda nisso, me ajuda naquilo. Não, e conta com a gente, é um super parceiro. E a nossa missão é ajudar médicos a construir negócios melhores. A gente percebeu também essa lacuna que o médico ele aprende muita coisa, mas a gestão ela não é algo ensinado, né? Então, a gente juntos aí ajudamos a atender todo esse ecossistema ali. A gestão DS é muito focada em plataforma, em software. Vocês todo esse trabalho ali de ensinar a estratégia para o médico, saber o que monitorar, né? E eu vejo, só pegando esse gancho, claro, que são trabalhos complementares. Né? Porque ainda é comum, eu acho que a pandemia trouxe essa visão, né, que o médico tem da necessidade da gestão, mas a gente não consegue fazer gestão se a gente não tiver informação. Exato. E para isso, e aí não é porque eu estou aqui, né, mas o Gestão DS, principalmente na questão financeira, né, eu acho não tenho certeza que é o prontuário que entrega as melhores informações, né, e de uma maneira muito prática para o usuário. Né? Eu acompanho com um olhar para o financeiro, principalmente há muito tempo, né, com vocês, e vejo também que a parte de CRM, que é onde a gente vai pensar realmente a estratégia, tem evoluído cada vez mais. Boa. Né? Então, ainda acontece, acredite, da gente encontrar médicos que tem lá, me manda o teu faturamento, e aí vem um caderno.
Ainda tem, né? Certamente vocês encontram isso também. Bastante. A gente brinca ainda que o maior concorrente ainda é o prontuário de papel. Sem dúvida. Tem muito porque médico é prático. Ainda. Exato. Né? E assim, é uma questão de cultura. Né? Porque a gente sabe que... E isso é algo que eu acho muito interessante. Eu acompanhei algumas clínicas bem de perto a forma como vocês implementam. Porque geralmente o médico ele não troca de prontuário porque é algo... ele fala, poxa, vai dar um trabalho danado. O custo de transação é muito alto de tempo para ele, exato. de parar, de aprender a usar outra ferramenta, né? E às vezes é traumático. Exato. Então ele fala, poxa, eu tenho esse aqui, ele é ruim, mas não quero mudar. Né? Eu sinto muito essa resistência. Né? E a forma como vocês conduzem realmente é muito inteligente, né? O suporte que vocês dão, e isso facilita essa transição. Ela ainda é complexa. Exato. Né? Principalmente quando não se tem gestão. Mas a forma como vocês fazem realmente facilita e deixa um pouco mais leve essa transição, que é fundamental. O médico tem que ter informação. Né? Porque senão a gente não consegue fazer gestão. Senão a gente está literalmente no escuro. Boa. Né? E falando um pouquinho desses números de fazer gestão, Rodrigo, cara, o que tu viu do mercado em 23? Como é que foi o ano no geral? Foi um ano bom? Foi um ano ruim? Aí acompanhando os teus clientes, alguns não clientes estão um tempão no mercado aí. O que tu observou desse ano de 2023 para o pessoal? Pois eu vou um pouquinho lá antes da pandemia. Né? A gente acompanha há muito tempo os números e a gente vê que esse mercado, vamos lá, 90% dos nossos clientes estão na área da estética. Né? A dermatologia, cirurgia plástica, a nutrologia vem crescendo muito junto com a endocrinologia, principalmente depois, né, do advento aí dos procedimentos, né, da soroterapia, enfim. E hoje a gente vê a ginecologia também. Até pegando um pouquinho, hoje na Gestão DS, como tu bem disse ali, a gente cresceu muito no mercado de estética primeiro, dermato, né, cirurgia plástica, e hoje a gente tem uma tese muito que é dos médicos com pacientes recorrentes, que não são aquele paciente que vem uma vez só e o sucesso seria ele não voltar. Sim. Então a gente tem percebido um movimento muito grande na gineco para essa parte, temos acompanhamentos da pediatria, os acompanhamentos, de ter um atendimento diferenciado do oftalmologia, psiquiatria. Então, acho que uma coisa que vem crescendo bastante são essas outras especialidades também. Né? Sim, porque assim, qualquer especialidade você tem que trabalhar a recorrência. Né? Agora, para trabalhar a recorrência de novo, você precisa ter informação, gestão da informação. Mas no mercado específico que a gente mais atua, a gente sempre viu um crescimento. Independente da situação financeira do mundo ou do Brasil especificamente, a gente sempre viu um crescimento, principalmente na dermatologia. A cirurgia plástica, ela oscila um pouco mais. Se a gente pegar ali, por exemplo, 2014, pós-Dilma, né, quando a gente entrou numa recessão, a cirurgia plástica sentiu fortemente e a dermatologia continuou crescendo. Né? Aí vamos tirar 2020, que é um ano completamente atípico. Foi totalmente, né? Como o famoso cisne negro, assim, ninguém esperava. Para muitos mercados explodiu, cresceu pra caramba, para outros... Para outros você teve uma retração absurda. Né? 2021 e 2022 você teve um crescimento que chegou a 2 vezes o crescimento que se tinha historicamente. E aí quem sentou no final de 2022, né, depois de 2 anos ali crescendo 35%, às vezes 40%, e fez um planejamento para esse ano com essa expectativa dessa manutenção desse crescimento, teve dificuldades. Né? Porque a gente percebe, e aí não é só a nossa percepção, eu converso muito com a indústria farmacêutica. Né? Eles também têm essa percepção de que não é que o mercado retraiu, mas é como se aquela bolha, né, aquela onda passou. E aí voltou aos mesmos níveis de crescimento que a gente tinha nos anos anteriores à pandemia. Quem tem gestão passou melhor por esse ano. Oscila menos. Porque já estava meio que preparando. Né? Porque tem meta não só de faturamento, mas tem meta de controla o custo, olha muito para a margem. Né? Então conseguiu entender rapidamente o que estava acontecendo e assim, demorou um trimestre para a gente entender, porque o começo do ano foi muito bom. Exato, porque é muito engraçado o mercado da saúde ali, porque a gente que faz parte desse ecossistema, olhando um pouco para os nossos números como empresa também, a gente consegue entender se o mercado está crescendo ou não. Sim, também, né? Porque se eles não estão crescendo, a gente também... Exato, e é muito cíclico, né? Porque às vezes tu pega... o que eu senti esse ano foi até uma falta de previsibilidade em alguns momentos, porque tu imagina, geralmente o primeiro trimestre é um trimestre mais fraco. Sim. Janeiro, fevereiro e março.
Na gestão DS foi ao contrário. Foi o momento que o pessoal estava tendo para se organizar e vamos focar na gestão, e aí estourou. Sim. E aí, por exemplo, tu tem momentos que às vezes geralmente segundo semestre que tem mais eventos, tem mais coisas, é um pouco melhor. Na teoria, por ter muitos eventos também, muito feriado, muitas datas, mais fraco. Novembro. Exato. A quantidade de feriados que a gente teve nesse mês, que é um mês para a área que a gente mais atua, é super importante no ano. Eu diria que outubro e novembro é pico de faturamento. E novembro a gente teve 3 feriados. Isso impacta. Muito, muito. Né? Mas a gente teve um primeiro trimestre muito bom. E aí você tem abril, maio, junho, meses que a coisa começou de novo, não retraiu, mas começou a voltar aos patamares que a gente tinha pré-pandemia. E isso assustou muita gente. Né? Porque você tem um primeiro trimestre muito bom, aí você se empolga. Né? Faz investimentos, não gasta controla mais, muita margem. Exato. Né? E assim, e tem também a questão da expectativa do faturamento. Né? Porque grande parte das clínicas que a gente atua, a gente estabelece metas, você tem salário variável, você tem bonificação, a gente envolve toda a equipe na busca, né, pela meta. E aí você tem 1 mês, 2 meses, 3 meses, você não está batendo meta, então é hora de... Já gera um efeito até psicológico quase no time também. Né? Exato. E aí é hora de parar e repensar o planejamento. Agora, quem não tem gestão e está levando, apanhou muito esse ano. Né? E se não olhar para isso, vai apanhar de novo ano que vem. Né? Porque a tendência, eu imagino que assim, que a gente vai ter uma tendência de manutenção. Né? Um alerta, eu acho, para a cirurgia plástica. Né? Talvez eu acho que a gente não vai ter os mesmos efeitos que a gente teve lá em 2014. Né? E por que eu falo da cirurgia plástica? E é fácil entender também essa diferença. Né? Quando você tem uma crise, o mercado de trabalho fica mais competitivo. Né? Com o mercado de trabalho mais competitivo, você tem uma necessidade de parecer cada vez mais novo. Né? Agora, eu não posso, muitas vezes, eu tenho medo de fazer um investimento de 30, 40, 50 mil numa cirurgia plástica, mas a minha toxina, o laser, o preenchedor, eu não deixo de fazer. Mais acessível, né? Além de ser mais acessível, eu estou aqui trabalhando contigo, eu desço aqui na hora do almoço, faço, volto e ninguém percebe. Menos invasivo. O pós é muito mais tranquilo. Tá? E com ticket médio mais acessível. Tá? Então, eu acho que é por isso que a dermatologia, a cosmiatria, ela não sente tanto. A cirurgia plástica, acho que cabe um alerta, né, da gente acompanhar o que vai acontecer realmente nesse ano aí de 2014. E da cirurgia plástica também, claro que todos os negócios, hoje a gente sempre fala isso lá na gestão DS, né? Hoje com o mercado competitivo como estava falando, o médico ele não compete só com um colega, né, com outro cirurgião plástico, com outro dermato. É pela experiência. A pandemia acelerou muito isso, né? Então a gente teve os relacionamentos digitais, né, que a pandemia trouxe ali, né? Eu falo pela gestão DS, assim, a gente viu essa necessidade do médico ter que se digitalizar. Então algo que talvez aconteceria em 5 anos aconteceu em 2, né? Sim. Então forçou muito o mercado a acelerar. E ao mesmo tempo o cliente ele também começou a perceber que ele quer ter a mesma experiência quando ele conversa num canal digital com, sei lá, pacote de viagens para Disney, ele quer ter com a clínica. Então tu está competindo com outros serviços o tempo todo. E a pandemia ela acabou meio que limitando viagens também, né? Então, o que eu vou fazer? Vou investir em mim, vou fazer a cirurgia plástica, enfim, né? Acho que talvez isso também tenha impactado um pouquinho no mercado da cirurgia plástica, né? Muito. Isso impacta financeiramente, porque, poxa, eu estou aqui, né? Estou estável, eu estou me olhando o tempo todo no vídeo, coisa que a gente não fazia. O efeito zoom que o pessoal falava. Sim, isso impacta. Né? E a questão financeira. Né? E aí, meados né, de 2022, principalmente, mas fortemente esse ano, a vida voltou ao normal. Né? Então, mesmo com o euro e com o dólar, as pessoas voltaram a viajar. Né? E aí... são escolhas, não dá para fazer os dois mais. Né? E é interessante também, outro ponto, que assim, a gente percebe que o perfil do cliente mudou dos 2 anos para esse ano. Né? Antes você tinha ali o cliente que chegava
e aderia àquele plano de tratamento mais robusto. Uhum. Hoje, não. Né? Então, a gente percebe que o ticket médio também diminuiu nesse ano. Então, isso é algo que o médico deve considerar também no planejamento para o ano que vem. Né? E aí, mais uma vez, a necessidade da gestão da informação. Uhum. O médico ele tem que entender, quando ele vai fazer o planejamento para o ano, né, tudo é parte da meta. Se eu tenho uma meta, né, e eu conheço o meu ticket médio, eu consigo entender ali a quantidade de vendas ou de pacientes Que eu preciso atrair. que eu preciso, não só atrair, que eu preciso vender. Uhum. Né? Atrair já é Atrair, converter e depois fechar. Exato. Então é pensar no funil. Quando ele entende isso, ele começa a mapear, né? E aí ele começa a fazer divisões nesse funil. Então eu posso ter um funil para pacientes que vêm do Google, das redes sociais, quem tem convênio, né, dos convênios, indicação e cliente antigo. E como a nossa preocupação sempre é a questão da margem, a gente ensina o médico a olhar para isso. Por quê? Poxa, no digital, historicamente eu tenho uma necessidade de investimento e de tempo muito maior para captar um paciente que tem uma taxa de conversão menor e um ticket médio menor. E às vezes um ciclo de venda maior, né? Porque é o cara que pergunta, que não marca. Exato, ele demora mais. Né? O paciente que vem indicado, eu brinco lá, poxa, é só a gente não fazer bobagem que a gente vende. Porque ele já tem uma expectativa da experiência e até de valores. Puxando de novo principalmente para a questão da cosmiatria, né? Nada do que eles fazem é para sempre, tudo tem recorrência. Então, poxa, pensando, né, você que está aí e está ouvindo a gente, está pensando no planejamento do ano que vem. Né? Onde é que eu tenho que investir? Poxa, invista na experiência do seu paciente, porque isso vai gerar novas indicações e vai fazer com que você consiga vender novamente para o mesmo paciente o mesmo procedimento, ou novos procedimentos. Né? E quando você investe na experiência, isso faz também com que a taxa de conversão daqueles pacientes que vêm do digital aumente. Você consegue ter uma taxa de retenção maior ali. Né? Então, eu bato muito nessa tecla. Né? Poxa, onde é que a gente tem que investir? A gente estava até conversando aqui agora sobre o trabalho que a gente faz lá internamente. Redes sociais para a gente é importante, a nossa presença, mas não é de onde vem o nosso... O principal, né? O 80% dos resultados. Vem pelas indicações, vem pelas aulas, vem, né, pelas parcerias. E a gente vende muito de novo para o mesmo cliente. Exato. Porque a gente está muito preocupado com o crescimento, enfim. Então, o médico que está pensando no planejamento, primeiro, fazer estabelecer uma meta, entender o que aconteceu esse ano, entender o que aconteceu nos anos anteriores. Eu acho que 2024 tem uma tendência a ser muito parecida com esse ano, né, com relação a crescimento e com relação a ticket médio. Eu não vejo um boom, não. Mas pensar nos canais. Boa. E principalmente investir na experiência, investir na equipe, em treinamento, no recrutamento, no onboarding, enfim, estar muito próximo da equipe é fundamental. Boa. Porque essa é a equipe que te carrega. Exato, né? exato. E controla a informação, cuida da informação, que é o maior tesouro que você tem. Como é que eu vou fazer uma ação personalizada para você se eu não te conheço? Não tem o norte, né? Pois é. Uma coisa que eu percebi muito nesse ano, Rodrigo, 23, e se falou muito isso, assim, até no nosso mercado, que acaba refletindo, né, no geral de tecnologia. A gente teve no mercado como um todo os últimos 2 anos ali no momento de crescimento, os valuations de empresas absurdos, né? A gente via próprio no mercado de tecnologia especificamente, né? Empresas valendo bilhões, compras super altas. E aí, principalmente finalzinho de 22, início de 23, a gente começa a perceber o mercado corrigindo bastante essa questão dos valuations, né? Então isso acaba refletindo como um todo. E eu percebi muito em 23, e aí até entender se isso também foi algo que tu viu nas clínicas, nos trabalhos que tu faz com as clínicas que tem gestão, né? Porque quem não tem acaba nem sabendo o que fez de bom e o que fez de ruim, né? Sim. Mas eu percebi muito que o pessoal fala que é o back to basics, né? Que voltar a focar naquilo que realmente, que é um pouquinho do que a gente estava falando, aquilo que realmente traz o resultado, aonde que eu aplico ali os meus 20% dos meus principais ações, traz 80% do resultado. Perfeito. Então eu vi o pessoal voltando muito para aquilo, para focar ali no atendimento, na experiência, na jornada. Eu num todo, conversando com os clientes também da gestão 10, claro que a gente acaba não entrando tanto na clínica,
como vocês da consultoria, né? Então a gente vê mais dados, assim. Mas a gente percebeu um papo muito de eficiência mais, né? Do pessoal que tem gestão, tentando, eu não vou talvez diminuir a meta, mas eu vou tentar fazer com o que eu tenho mais. Sim. Né? Então foi um ano muito assim de olhar para aquilo que realmente traz os principais resultados da clínica e focar naquilo que está dando certo. Não sei se no geral foi um pouquinho do que tu viu assim também. Foi, e eu vi um movimento muito interessante também, né? Porque antes a gente tinha, e acho que as redes sociais ajudam a propagar isso, né, do médico que eu preciso atingir um faturamento X, eu preciso ter uma estrutura mais robusta, né? E eu acho que esse foi um ano de reflexão e aí a gente teve um trabalho muito importante nesse sentido de chamar o médico e falar assim, vem cá, deixa eu te falar um negócio. O que você prefere? Né? Terminar o ano faturando 2 milhões, com uma margem de 10%, vai te deixar aí 200 mil, ou com uma estrutura robusta, ou uma estrutura mais enxuta, você vai faturar 1 milhão, mas a gente vai te entregar 30%. Né? E uma dor de cabeça bem menor. Tempo, então, né? A gente viu algumas clínicas até retraindo, né, até no tamanho físico. Né? A gente tem alguns clientes que têm, né, essa questão da expansão, enfim. Não tem como você manter uma margem de 30%, 35%. Você achata muito a margem. Para chegar, tem que gastar primeiro, né? Tem que gastar. Tu vai diminuir bastante a tua margem. Mas aí você tem que pensar no retorno do investimento também. Né? Então, a gente acompanhou e a gente ajudou muito nesse movimento de, cara, calma. Né? Não se frustre se você... porque eu vi uma médica falando no congresso que ela fatura tanto por mês. É que faturamento muitas vezes não diz nada, né? Pois é. Né? É bonito falar. Claro. Eu faturo tantos milhões. Exato, né, mas por ano. o que está sobrando lá no final, né? Sobre principalmente, né? Poxa, a dor de cabeça que eu tenho. Né? A gente passou por esse movimento lá. A gente chegou a ter uma equipe muito grande, né? E aí em determinado momento a gente parou e olhou e falou, poxa, para que tudo isso? Vale. Né? Para que essa busca incessante por aumentar? Não, a gente precisa aumentar o faturamento, sim, mas cara, vamos olhar para a nossa margem. Né? E aí a gente começou exatamente esse movimento contrário, né? De enxugar, capacitar mais as pessoas, né? Para que as pessoas entreguem cada vez mais. Né? E precisa sobrar. Né? Porque a gente precisa viver também, a gente precisa prosperar, a gente precisa investir no Rodrigo, no Felipe lá de 60 anos. Exatamente. Né? Então foi interessante esse movimento, sabe? De parar e olhar, poxa, eu estou fazendo isso aqui para quê? Né? No final das contas. Para faturar tanto e contar isso para os meus colegas? Não, cara, não é isso que... acho que não é esse o meu propósito. E até dentro desse ponto que tu falou ali, né, de pessoal, cara, dá uma acalmada, vamos olhar para os números, né? No geral, assim, Rodrigo, eu sei que, claro, depende muito de negócio a negócio, clínica a clínica, mas geralmente os nossos clientes, né, os médicos, eles gostam muito de ter um número, de comparar o que foi um crescimento interessante para o ano, né? Tu estava falando ali, algumas clínicas cresceram 40%, o que geralmente, até para, de certa forma, também muitas vezes calmar o pessoal, porque às vezes eu tive um crescimento de 30%, 40% e acho que foi ruim porque no ano anterior eu tive mais, né? A gente está falando que o mercado ainda estava afetado por um cisne negro, né? O que são números de benchmark que tu vê do mercado hoje de crescimento, de até, se tiver alguma coisa que possa falar de tipo de média, uma coisa assim, que são números interessantes para o pessoal conseguir colocar lá para traçar um pouquinho do seu perfil e conseguir comparar no geral aí. Legal. Pré-pandemia, a gente viu um crescimento ali de em torno de 15% do mercado. Né? 21 e 22 chegou a bater 30%, 32%. Esse ano o mercado voltou para casa dos 15%. O mercado. Os nossos clientes, se comparar 22 com 21, cresceram 42%. Caramba. Na média. Tá? E aí vale lembrar aqui que a gente atende desde o médico que atende no coworking, né, até grandes clínicas. Tá? E obviamente que assim, é muito mais fácil eu tirar uma clínica que fatura 50 mil por mês, em 6 meses essa clínica está faturando 100 mil. Então ela cresceu 100%. Agora você pegar uma clínica que fatura 500 para chegar em 600... O esforço é muito maior, exato, né? Exato. Crescer numa base menor... precisa dobrar muito mais fácil. Exato, né? exato. Então, na média, 42%. Esse ano, os clientes que a gente acompanha devem fechar o ano com uma média de
5% aproximadamente de crescimento. Tá? Ainda é uma média de crescimento muito acima do mercado, exatamente porque tem gestão. Tá? E aí eu estou falando de faturamento e de margem. Tá? Porque a gente olha muito para o custo, a gente controla muito o custo. Eu vou te dar um exemplo que tem me chamado a atenção nesse segundo semestre. Clientes que chegaram, clientes novos, com um problema seríssimo e eu acho que isso é reflexo não só da falta de gestão, mas desse crescimento desordenado, clientes com antecipação de cartão de crédito. Antes a gente não tinha muito isso. Né? E a gente começou a trabalhar com clientes de maio para cá, a cada 3 novos clientes, 2 estavam nessa situação. E aí ele não consegue sair daquilo. Né? Porque geralmente ele tem uma taxa de cartão ali, sem antecipação, de 3%. E aí ele entra na antecipação e muitas vezes, sem perceber, chega a 12%, 13%. E aí o foco deles são injetáveis, que a margem já é um pouquinho mais achatada. Então, ele, de um lado, não viu o faturamento aumentar como ele esperava, o custo dele aumentou, né? E ele ainda teve o incremento desses 10% a mais do cartão. A margem desse cara acabou. E até um pouco do perfil, um pouco de consumo que a gente tem percebido, né? O médico, ele está tendo que, por essa digitalização que teve forte com a pandemia, ele, assim, a gestão DS a gente começou em 2016, né? Então a gente está no mercado aí, são 7 anos, quase 8. Sim. Mas a gente lembra um pouco desse movimento pré-pandemia. E principalmente na área médica, assim, cara, grande parte, quando a gente começou lá atrás, trouxe a questão da gestão desse diferencial da jornada, uma das coisas que a gente mais escutava era o pessoal falar, cara, não preciso disso, eu só atendo bem meus pacientes aqui, eu tenho paciente, e o mercado da dermato já sentia bastante isso, por isso que a gente cresceu primeiro, né, nesse mercado da dermatologia, porque já sentia essa dificuldade, e a gente percebia que não tinha muita maleabilidade para negociar, cara, é esse valor aqui, 2 vezes, 3 vezes, é à vista, e eu não recebia muito em cartão também, né? Era dinheiro. Sim. E pós-pandemia, pelas experiências que a gente tem com outras empresas, a gente parcela, a gente tem 12 vezes sem juros, tu tem que começar a se adaptar. E aí tu não olhou para isso lá atrás, nunca foi algo que preocupou essa questão da antecipação, porque tu não fazia, tu recebia geralmente ou à vista ou em poucas vezes ali, e aí deu essa achatada aí também na margem, né? Não, pré-pandemia eram raríssimos os casos de clínicas que parcelavam em mais de 6 parcelas. Hoje é natural você ver em 12. E aí, para quem está fazendo antecipação, fica mais pesado ainda, né? Porque o banco não é legal com a gente, né? É juros em cima de juros. O que ele está te fazendo, ele está te emprestando um dinheiro. E muitas vezes você está, imagina, uma venda de 12 parcelas, você está antecipando a última parcela em 390 dias. Isso tem um custo altíssimo. Né? E isso consome a margem e o médico não percebe. E isso para a gente, eu diria que assim, é uma das coisas mais trabalhosas de você conseguir tirar o médico desse ciclo. Porque isso não pode ser feito do dia para a noite, senão esse cara quebra. Né? Imagina, ele tem lá 60% das vendas no cartão. Às vezes metade disso é parcelado em acima de 6 vezes. Se a gente rompe esse ciclo hoje, esse cara vai ficar 4, 5 meses com fluxo negativo. E aí, se ele não tem um background financeiro, ele quebra. Né? Então, praticamente foi quase, dependendo ali se não calculou bem, foi uma ONG de atender pessoas, né? Porque tu acabou, tu antecipou, tirou toda a margem, praticamente teu trabalho... Não sobra. Não sobra. Né? Então, é algo que assim, quem entrou precisa ter muito cuidado na hora de sair. Né? Ou você tem, em alguns casos a gente teve isso, né? Eu vou lá na minha pessoa física, quanto que eu preciso? Eu vou injetar tanto aqui na clínica, ou às vezes até, em alguns casos, a gente pegou, a clínica, eu não tenho liquidez aqui, né? Mas eu tenho um imóvel que eu vou hipotecar esse imóvel, né? Enfim, vou levantar fundos em cima dele para colocar aqui para sair desse ciclo. Né? Porque eu vou ter uma taxa menor aqui, então eu troco taxas. Né? Saio de uma taxa de 10% a mais para 2%. Aí faz sentido. Né? Mas é um momento que, assim, para quem está nesse momento de antecipação, primeiro que entenda que assim, a tua margem está indo para o cartão, está sendo totalmente consumida.
Mas você precisa de uma estratégia muito clara para poder sair desse ciclo. E é um ciclo. E porque é um dinheiro fácil. Né? Eu, pelo Faz aplicativo... a primeira vez ali... Você fez a primeira vez, é uma droga muito perigosa. Né? Porque vicia muito rápido. Porque você... Te dá a falsa impressão que tu tá recebendo aquilo líquido, né? Em 2 dias. O cartão me paga em 2 dias. Não, mas a taxa é ótima. Não é ótima, gente. Não um movimento que até... assim, a gente sempre... O pessoal às vezes nos pede, né? O que esses caras... Olha só, o nosso foco é muito de trazer os dados para vocês e ajudar a controlar. Mas pega um serviço especializado. Tem vocês lá que são nossos parceiros. Daí a gente sempre, lá na área do portal de educação e gestão DS, tem as nossas parceiros. E cara, é melhor tu conversar com alguém especialista, porque é um movimento que tem que cuidar muito bem, né? Sim. E o trabalho que vocês fazem é fundamental pra gente. Né? Que aí tu consegue dar uma olhadinha lá pra... Eu olho e falo, poxa... e ali já vem tudo já com dashboard, é muito mais fácil. Não tem nenhum trabalho do Excel. Né? Tá tudo ali à vista. Boa. Né? Quem está no caderninho, migra, pelo amor de Deus. Né? Sabe o que é interessante? Que tem clínicas que a gente implementa, né, o Gestão DS, e às vezes ele continua com a planilha e continua com o caderno. Porque aquilo ali é a segurança que ele tem. Né? Porque é mais segurança que isso aqui. Vai dar retrabalho, né? Mas a gente sempre fala pro pessoal que, olha, vai ser um retrabalho. Mas tem coisa que às vezes você fala, tá bom. Tá tudo bem. O que você tem que fazer está sendo bem feito? Tá. Então pode continuar com o caderninho. É um apego com o caderninho. E naquele lance ainda dos benchmarks, Rodrigo, do número, assim, porque assim como a gente tem muito cliente que olha para a gestão, que está nos escutando, que faz isso direito e está conseguindo comparar um pouquinho, a gente tem muito cliente que está, será que eu estou nessa situação que a gente está falando agora da antecipação e não percebi? E aí tu falou até um pouco do papo quando a gente começou a puxar a questão dos indicadores, de não tanto faturamento e mais margem, né? E a gente falou um pouquinho de benchmark de crescimento no geral. Mas hoje, assim, o que são taxas, números saudáveis de margem? A gente está falando muito do dermato, do cirurgião plástico. Vocês têm alguns números assim que o pessoal, de repente, pode conseguir comparar? Tem. Na verdade, a gente também tem uma regrinha, assim, né? Do faturamento que você tem, 1/3 para a gente pagar as despesas, 1/3 para mão de obra e 1/3 é lucro. Então a gente está falando aqui que a gente tem que buscar em torno de 30%, 33% de margem numa clínica. É isso que a gente busca. Né? Tem clínicas que conseguem faturar ter uma margem maior? Tem. Né? Que tem o ticket médio alto com uma equipe mais enxuta. Você consegue equipe enxuta e um olhar para o funil de saber fazer um investimento com mais nos canais, assim. Mais eficiência. Eficiência é a palavra. Né? E aí consegue entregar ali 35% até 40% de margem. Mas o número sonhado, 30%. Boa. Uma clínica que faz antecipação, e a gente ainda vê também um outro ponto, viu Fê? Da questão tributária. O quanto isso ainda impacta. Às vezes o pessoal não olha para isso também com algumas manobras, né? Tudo dentro da lei contábil e tudo mais, às vezes consegue diminuir bastante a questão do teu imposto também, muito. Né? Hoje é possível você enquadrar qualquer clínica ou qualquer consultório na alíquota de hospital, dentro do lucro presumido. Isso traz uma redução considerável. Né? Eu brinco, né, nas aulas, tal, né, sempre que a gente tem oportunidade, e falo, poxa, você tem uma obrigação de se aproximar do seu contador. Né? Você tem que sentar com ele e fazer o quê? Um planejamento. Falar, amigo, olha só, eu faturei tanto aqui esse ano, tantos por cento desse faturamento de consulta, tantos por cento aqui de procedimentos, e a minha projeção de faturamento para 2024 é essa aqui. Então, qual é o melhor enquadramento? E a gente está gravando aqui em novembro, né? Essa é a melhor hora da gente fazer isso, porque uma eventual mudança do lucro presumido para o simples ou o movimento contrário, você tem uma janela do ano que é janeiro. Exato. Né? Então, é sentar com a tua contabilidade e fazer esse planejamento. O meu contador não faz isso. Muda de contador, busca outro. Né? E buscar também um advogado, um escritório de direito tributário, porque você tem muitas mudanças. Né? A gente está aí para sair a aprovação da reforma tributária, né? Com o texto atual que ainda pode ser alterado. Né? Foi aprovado o primeiro texto pela Câmara dos Deputados,
recentemente, agora no começo do mês, pelo Senado, e agora falta a aprovação da presidência. Então a gente não sabe se teve uma alteração importante para médicos entre a primeira e a segunda casa, a gente não sabe se vai se manter ou não. De qualquer forma, a curto prazo a gente não tem um impacto tão grande, né? Até porque as alterações, a criação do tal imposto único, ela vai ser gradativa, né? Isso vai ter efeito na sua totalidade em 32, né, 2033. E isso não vai impactar nessa questão do enquadramento como hospital, né? Porque a criação do imposto único vai ele vai incidir ele vai substituir, na verdade, PIS, COFINS, ICMS e o ISS. E quando a gente fala em alteração de enquadramento para o hospital, a gente está falando de imposto de renda e contribuição social. Então, a princípio, a gente não vai ter uma alteração, pelo menos nessa primeira fase da reforma tributária. Mas é fundamental que você tenha um olhar para isso. Investimento, no fim do dia, investimento. Né? Às vezes o pessoal, poxa, vou ter que pegar uma contabilidade que está acostumado com aquela contabilidade lá de anos, que paga o mesmo valor, e aí começa a enxergar como custo, né? Como despesa, sendo que daqui a pouco com alguma coisa que tu não estava fazendo ainda, não estava olhando ali para a lei que te beneficia, tu já paga aquela contabilidade o ano inteiro, né? Sim. A gente, por exemplo, claro que são mercados diferentes, mas recentemente não, já faz um tempinho a gente trocou de contabilidade também, sentindo essa necessidade. E claro que tu faz um investimento maior, é totalmente focado em empresas de tecnologia. Cara, no primeiro ano ali, a gente uma coisa que o pessoal nos trouxe foi a questão da lei do bem, para a questão da inovação em tecnologia. Poxa, tu tem uma redução de tributos ali que já pagou o ano inteiro da contabilidade, né? Então são pequenos detalhezinhos que às vezes a gente não olha muito para aquilo ali, mas que podem ter um impacto gigantesco lá na margem no final. Na né? margem, pronto, é exatamente isso. Né? Hoje, são dois pontos que mais chamam a atenção nesse segundo semestre. Ainda a questão tributária, né? E a questão da antecipação. Para clientes novos, né? Porque quem já é nosso cliente e eventualmente teve ali alguma dificuldade, a gente chegou e falou, calma, acalma o teu coração, né? Vamos replanejar aqui o teu negócio. Então a gente não deixou que esses clientes partissem para essa modalidade. Mas os novos que vieram, a gente percebeu um número muito grande de clientes que estão com a tua margem comprometida por conta de antecipação de cartão de crédito. A parte tributária é fácil você corrigir. Em 2, 3 meses você corrige e isso já traz um resultado efetivo ali para o cliente na margem. A questão do cartão de crédito demanda um pouco mais de tempo e um olhar, eu falo com a equipe, esse cliente a gente tem que olhar toda semana. Toda semana tem que ter um planejamento ali. Né? E como é que a gente faz isso na prática? Primeiro, análise dos números, né? E projeção de fluxo de caixa. Então, o que a gente tem para pagar dentro do mês, né? O que tem para o trimestre já comprometido e o que tem para a semana. Tá. Eu consigo pagar aqui a semana? Consigo. Então, eu vou trabalhar com 2 maquininhas. Né? Uma da antecipação, que é a que já está lá, e aí eu venho com uma outra que não tem antecipação. Paguei a conta da semana, eu guardo essa máquina e começo a trabalhar com a outra. Mas até isso tem que ter gestão, porque não adianta eu olhar só para a semana, eu tenho que olhar para o mês. Né? Eu vou ter um pico de pagamentos aqui na segunda semana, então eu preciso fazer caixa na primeira para pagar aquilo. Né? A gestão de agenda, enfim, tudo isso. Aí o Gestão DS entrega tudo isso para a gente. Mas perceba que assim, é algo que dá trabalho fazer. É controle, fácil de entrar, mas é difícil de sair. Né? Porque isso eu estou falando sem a necessidade de um investimento externo. Da pessoa física, ou de um investidor, ou de um banco, de terceiros, enfim. É claro que aí facilita quando você tem o recurso, né? Mas também custa. Então, assim, se você está pensando em entrar na antecipação, não entra. Tá? Faz projeção de fluxo de caixa, olha para o teu custo, olha para essa questão tributária, olha para a tua margem, né? Entenda a sazonalidade do teu negócio, isso é importante também. Para não entrar nessa. Tem outras variáveis que muitas vezes é um caminho mais difícil, o pessoal acaba pegando a via do caminho mais tranquilo, que é fazer a antecipação, né? Sim. Mas existe uma série de outras variáveis ali que dá para olhar para conseguir fazer esses ajustes e não comprometer ali o fluxo, né? Que é um exemplo prático de onde às vezes o médico se complica à toa. Né? No Brasil, a gente tem aumento de preço dos medicamentos no mês de abril. Chega no mês de março,
os representantes, né, da indústria batem lá na porta, doutor, vamos aproveitar a pré-alta. Né? E aí, muitas vezes nem se tem um desconto. Você tem a manutenção daquele preço, porque em abril vai ter um aumento. E aí o médico vai, enche a geladeira de toxina, enche a gaveta de preenchedor, né, bioestimulador, enfim, faz um estoque grande. Só que ele esquece que os meses de abril, maio e a primeira semana de junho ali são meses fracos. Então ele faz uma compra em março, que ele vai pagar abril, maio e junho. Aí ele começa a vender aquele estoque no mês de junho. Julho é bom, né? Agosto já é mais fraquinho, setembro, né? Você vai ter outro pico ali em outubro. Novembro. Mas vamos lá. Ele fez uma compra em março, que ele começou a vender esse estoque em junho, aí ele vende parcelado. Ele pagou esse estoque em agosto, setembro. Né? Ou seja, o custo dessa operação geralmente é maior do que o desconto que você teve na compra do produto. E isso traz um impacto de fluxo de caixa. O dinheiro parado é igual mercadoria, né? Exato. E assim, pode ser que em alguns meses falte dinheiro. Aí você precisa recorrer à antecipação ou fazer um empréstimo. Aí o custo dessa operação fica maior ainda. Então, até o controle de estoque, né, é importante porque tem impacto nisso. Né? Então, é saber a hora certa de comprar, é saber negociar. Né? Tem um laboratório que agora no final do ano fez uma campanha, acho que é para bater meta, né, absurda. Né? Mas, poxa, vale a pena comprar em outubro? Talvez valha. É muito tu tendo gestão e conseguindo olhar para os teus números, tu consegue ter essa resposta, né? O que geralmente é a tendência? A gente agir pelo mercado, e aí a gente sabe que historicamente quando tem essas ofertas o pessoal vai em massa para fazer essas coisas, e porque o mercado vai, então tem que ir também. Mas muitas vezes não parar para olhar para os seus números, né? Que é diferente, isso é individualizado. Até recentemente a gente, muito dentro disso que tu tá falando, Rodrigo, a gente inicialmente começou focando muito mais essa parte de conseguir mostrar para os médicos a parte da fidelização, dos melhores canais, dos melhores pacientes, mas principalmente, assim, isso chamava muito a atenção pré-pandemia, pandemia, porque foi um momento de crescimento mais acelerado. Então eu olhava muito mais para como é que eu posso crescer. E aí, pós-pandemia, a gente viu essa necessidade de evoluir muito a nossa ferramenta financeira da gestão DS. Perfeito. Porque aí o SEX virou controle das finanças. Sim. Todas as consultorias era só olhando para primeiro era a parte financeira. Recentemente a gente alterou bastante o nosso módulo de estoque para conseguir mostrar toda a questão das tuas compras, do quanto tu usa, de quanto tempo ele está lá, né? Então, é claro que muitas vezes esse número não vai vir direto pela plataforma, mas tu tendo uma consultoria, tu tendo um acompanhamento, o consultor vai conseguir olhar lá e, cara, ó, essa aqui é a melhor manobra para tu fazer. Compra que vale a pena, não compra porque tu vai conseguir ver um pouco dos... É mais essas análises preditivas, né? Tu conseguir ver o que foi o teu passado ali, não que ele vai dizer o futuro, mas grande parte a tendência é seguir, né? Sim. Então a gente consegue ajudar nisso. E até um ponto que eu queria pegar pra gente aproveitar essa parte final do nosso programa, porque hoje, pessoal, nós estamos gravando em novembro. Sim. O pessoal vai escutar esse episódio em dezembro. Perfeito. Então já vai estar no limite ali para pensar para 2024, né? Sim. O que tu percebeu do mercado de quem teve esses crescimentos que a gente falou ali acima, né? Conseguiram ter essas margens ali, de 30, 40, como a gente falou que seriam bons números. Clientes que cresceram ali, por exemplo, 40%. Como é que eles fazem, ou não só como eles fazem, o que tu percebeu de pontos positivos, mas também como vocês orientam. Claro que aqui num programa a gente não vai conseguir mostrar tudo, né? Mas depois a gente pode até, de repente, se tiver algum material de alguma coisa, a gente pode liberar para o pessoal lá no portal de educação. Mas quais são esses primeiros passos assim para a gente conseguir fazer um bom planejamento para 24? Porque pelo que a gente, do nosso papo, assim, tem tendências a seguir, mas o que sempre funcionou é gestão e se organizar. Sim. Então trazer um pouquinho para o pessoal o que fazer assim como primeiros passos para entrar 24 bem. Legal. Antes, você tocou num ponto agora que me remeteu a algo que eu nem tinha pensado, né? Antes na consultoria, você falou, o financeiro virou a bola da vez, né? Antes na consultoria, a gente sempre começava pela gestão de pessoas. Né? E realmente isso mudou. Hoje a gente começa pelo financeiro, que é o que está mais inflamado. Né? Foi um ponto interessante que me chamou a atenção. Eu sempre falo do playbook das clínicas de sucesso. Né? Primeiro assim, olhar para os 3 pilares, não só de uma clínica, mas de qualquer negócio. Né? Financeiro, pessoas e estratégia. A estratégia,
Às vezes, hoje menos, mas durante muito tempo os médicos vinham e falavam, poxa, eu preciso aumentar meu faturamento, né? Eu preciso... A gente, ok, todo mundo precisa, né? Mas vamos olhar primeiro para tua casa. Uhum. Como é que está a tua margem e como é que está o teu time, né? Porque não adianta eu vou te convidar para minha casa se a minha casa está bagunçada. Você vai ter uma péssima impressão, né? Então, assim, primeiro olha para os 3 pilares, tá? Dentro do financeiro. A primeira coisa é a questão da precificação. Na precificação, você entende a margem de cada um dos procedimentos que você realiza, né? Aí você vê cartão de crédito, você vê imposto, tudo entra na precificação. Você vê também a questão de repasse, né? Poxa, eu tenho um médico parceiro, eu tenho uma fisioterapeuta, uma esteticista. O quanto você está repassando para ela faz sentido para ela e para a clínica? É um ajuste fino ali que a gente tem que fazer. Então a precificação sempre é a porta de entrada. Depois, gestão, né? A gente falou aqui de controle de estoque, fechamento de área de caixa, gente. A gente ainda encontra muito desvio em clínica, infelizmente. Definir metas de faturamento e o fluxo de caixa, que é a espinha dorsal. Tá? Na questão do time, né? Primeiro passo, recrutamento. A gente sabe fazer recrutamento? Eu não sei fazer recrutamento. Quando a gente precisa contratar alguém lá, a gente contrata uma consultoria, né, que vai entender o perfil da vaga, enfim, vai procurar as pessoas certas nos locais certos, né? Vai trazer ali um grupo de candidatos já afunilando ali, né? A chance de você contratar aquela pessoa e ela dá certo é muito maior do que eu pegar a prima da tia, da moça que trabalha aqui, porque ela fala direitinho e ela é bonitinha. Não dá mais para ser dessa maneira. Aí pensa no processo de onboarding, né? O que é o tal do onboarding? Poxa, é desde o básico, né? Da pessoa chegar, tem lá o espaço dela, o e-mail, o telefone, o uniforme, mas principalmente a questão do treinamento, né? Como é que você vai inserir a pessoa na cultura do teu negócio. Boa. Tá? Treinamento, gente. Ainda sobre pessoas, né? Treina. Tem que treinar, né? Você tem que estar próximo do teu time. E esse foi um movimento interessante também que a gente percebeu esse ano, né? Dos médicos que antes terceirizavam um pouco essa questão, deram um passo para trás. Quando está crescendo, tu não olha muito, né? Tu não olha, tu vai no flow. Né? Então, financeiro, pessoas, organizou isso. Aí você tem que pensar na estratégia. E a estratégia a gente já falou aqui hoje, né? Da questão do entender o comportamento do teu cliente. E cada canal, quando eu falo canal, é da onde vem o teu paciente, tem um comportamento distinto, né? E aí é fundamental cada vez mais. Você tocou num ponto que assim, né, que é a questão da experiência. Poxa, antes a gente buscava o quê? Solução. Eu tenho um problema e eu vou lá buscar uma solução. E aí eu me sujeito ao que tem lá, porque eu só tinha um. É o médico referência. Então eu ia lá, um consultório feio, sujo, não tinha um café, água quente, a secretária mal-humorada, né? Mas eu não tinha opção, né? Só aquilo. Né? Hoje, e principalmente nessa área de novo da estética, né? Onde muitas vezes eu não sei o que eu preciso. Eu vou descobrir junto contigo. Né? A experiência, eu diria que ela é tão importante, ou às vezes até mais importante, para eu fidelizar, né, contigo, do que a própria solução. Do que necessariamente o técnico, né? Exato. Até uma coisa que chama muito a atenção, a gente quando entrou no mercado com a gestão DS em 2016, a gente começou a trazer muito essa ideia de, olha, jornada do paciente, trabalhar fidelização, acompanhamento, automatizar esse playbook, né? Que nada mais... Porque o que acontece? Isso não veio da cabeça da gente, da gestão DS. A gente percebeu, cara, como é que as empresas que cresceram no geral no mercado, o que elas fazem? Cara, elas têm mais ou menos um playbook normal de crescimento. Não dá muito para prever futuro, mas bom atendimento, acompanhamento. Até empresas que eram totalmente fora do nicho, fazer o recall, a fidelização, né? E a gente começou a trazer muito do que a gente via no mercado como um todo, do que a gente aprendia lá na faculdade. Cara, a gente começou, poxa, por que a indústria
médica não faz isso. E aí a gente tinha muito essa objeção do pessoal, não, mas é que os diplomas na parede, eu sei atender muito bem, eu sou referência nisso. E hoje, passados esses 7 anos de gestão DS, a gente percebe que, muito honestamente, assim, claro que tem que ter a parte técnica, eu não estou falando isso. Claro. Mas a gente percebe hoje que os clientes que mais crescem na gestão DS não muitas vezes são aqueles caras que são super referência e tem um monte de diploma. São os caras que hoje implementaram muito bem a parte dos fluxos, dos acompanhamentos, Sim. da parte da fidelização. Porque eu acho que hoje o atender bem, ele antes era tipo assim, era meu diferencial, não, porque eu sou muito bom. Sim. Hoje o atender bem, ele é o mínimo, gente, sabe? É o básico. Todo mundo espera ir no lugar e ser bem atendido. Né? A pessoa saber do que está falando. Hoje, até quando eu vou num médico, eu espero que ele saiba muito daquilo. Sim. Agora, o diferencial, ontem até vi numa clínica médica aqui em São Paulo, poxa, o pessoal já avisou, olha, tempo de espera mais ou menos em torno de 3 horas para ser atendido. Daí tu já tira esse tempo, tu vai vir aqui, tu vai passar no Nutri, depois tu vai passar na bioimpedância, depois tu tem a consulta com o doutor, então já conversa. E aí, cara, eu não vi aquele tempo passar, porque tu tem esse sentimento de a coisa tá acontecendo. Exato. Então já tem todo um acompanhamento pré e não teve surpresas. Exato. Tu já sabia o que ia acontecer. Então eu concordo totalmente. Para mim, inclusive hoje, assim, Rodrigo, essa parte da experiência e da gestão, cara, no mínimo 50%. Eu acho que até um pouquinho mais. Não, no mínimo. Porque... porque assim, a gente tem que partir do pressuposto que o conhecimento técnico ele tem. Saber fazer, ele sabe fazer. Né? Só que, assim como ele, muitos outros sabem. São 28, 29 mil novos médicos que se formam todo ano. Né? Então, hoje, muito do que diferencia é a experiência. E aí, de novo, né? Para quem está pensando no planejamento do ano que vem, eu vou investir para captar um novo paciente, que eu vou ter um trabalho para convencer, para mostrar a experiência e mostrar para aquela paciente ou para aquele paciente o quanto eu sou bom e quanto eu vou solucionar. Ou eu vou, muitas vezes, pegar a informação lá no Gestão DS, que o Rodrigo fez toxina, por exemplo, há 4, 5 meses atrás. Tá na hora de voltar, Tá na hora de voltar. O Rodrigo já pagou pelo procedimento, ele gosta da clínica, o café, ele sabe que é um café diferenciado que ele gosta. Ele sempre marca a sexta de tarde, então a gente já sabe que é um horário bom para ele. Isso, entendeu? Então eu mando uma mensagem pro Rodrigo e falo, já reservei a agenda do doutor ou da doutora para a próxima sexta à tarde, que é o horário que eu sei que você gosta. A chance de conversão aqui, além de ser muito maior, qual que foi o custo de aquisição? O paciente é zero, porque o paciente já é teu. Já é. E o time tu já paga de qualquer jeito, é uma Exato, ação para já fazer. está no custo, entendeu? Então eu não faço o investimento aqui. Tem que fazer, porque você precisa também sempre renovar a tua base. Né? Precisa trazer gente nova também. Mas acho que o resumo desse papo aqui, né, é olhar para a questão da experiência. E um outro olhar que a gente tem é assim, a gente falou muito de 2024, né? Mas lá o nosso olhar é muito também para a gente chama do plano de saída. Né? E, de novo, essa área que a gente atua, ela tem essa possibilidade da escala. Né? E aí, principalmente a tecnologia traz essa possibilidade. Depende muito do modelo de negócio que o médico vai querer seguir também, né? Que é uma clínica mais boutique, menos problema, eu quero escalar e ter outros profissionais, né? Mas mesmo a boutique você consegue escalar com tecnologia, né? Com tecnologia. Né? Então eu estou atendendo aqui, na sala aqui ao lado tem uma tecnologia rodando com ticket médio e margens altas. E muitas vezes não com o médico. E que foi um movimento também bem forte desde 22, 23, nessa parte da tecnologia para o pessoal conseguir... Porque o médico no fim do dia ele vende hora, né? Então ele precisa ter... Como é que eu faço para ter mais horas? Sim. Eu posso ter gente trabalhando para mim, eu posso ter uma máquina trabalhando ali, né? Sim, exato. E isso está muito atrelado também, voltando à questão do plano de saída. Né? Poxa, eu aguento ficar nesse batidão aqui que eu estou por mais quanto tempo? Né? Então, a gente olha também para a questão da pessoa física, né, para dizer, vamos lá, quanto é que você precisa para viver? Eu preciso de 20, 30, 100 mil por mês. Tá, então, a gente precisa construir aqui um patrimônio durante um certo tempo. Para tu conseguir ter esse rendimento aí. Que vai ter esse rendimento para que você... Não é que você vai parar de trabalhar, né, mas para que você tenha a tranquilidade desse plano de saída. Porque eu tenho 2 meninos, é triste. Hoje é mais raro, né, mas... É triste quando você chega num plantão, numa emergência, e você vê um médico de 70 anos atendendo ele, porque ele precisa daquilo.
né? Porque não teve um planejamento, enfim. Claro. E até um ponto bem legal, a gente teve um episódio aqui com o Dr. Thiago Volpe, que ele comentou sobre isso, assim, que o médico, ele como é uma profissão que paga bem, o médico ele não quebra, ele se quebra. Sim. Porque acontece, bom, a minha clínica tá indo mal, eu vou lá começo a pegar mais plantão, porque daí eu tapo o buraco da clínica, Sim. e eu vou fazendo isso repetitivamente, e eu tô lá com 60, 70, como tu falou ali, ainda tendo que fazer essa questão do plantão, né? É quase que uma antecipação de cartão de crédito. É o que você entra e depois você não consegue sair. Não consegue sair. Entendeu? Então, eu acho que assim, de novo, a gente falou muito de 2024, mas pensar no teu negócio também nessa questão da escala. Poxa, se a gente for olhar para a medicina como um todo, eu acho que a dermatologia, principalmente, é uma das últimas áreas que poderia ter o olhar como a oftalmologia teve, como a oncologia teve, de grandes fundos. E por que eles não entraram ainda na dermatologia? Porque muitas vezes falta gestão, falta escala. Né? Então, como é que eu preparo meu negócio para ser vendido? Para ser escalável, né? Para ser escalável. Não depender só do médico ali, que será a grande estrela do negócio, Exato. Né? E assim, são poucos médicos que conseguiram isso no Brasil, eu diria. Né? Dar escala para o negócio. Né? E não é que eles vão trabalhar menos. Eles vão continuar trabalhando, mas tem mais gente ali trabalhando, ou mais tecnologia, né? E aí você tira o faturamento da tua mão. Porque, poxa, o médico ele não pode ir para um congresso, ele não pode ficar doente. O faturamento dele zera naquele dia. Depende totalmente dele, né? Isso não é sustentável a longo prazo. Porque a nossa energia, ano após ano, ela vai diminuindo. Né? E você começa a olhar para outras coisas. Eu quero ficar mais tempo com meus filhos, eu quero ver meus filhos crescendo, enfim. Então, pensar nisso também. Pensar nesse plano de saída é muito importante. Boa. A gente falou um pouquinho sobre como eles fazem para se preparar, esse playbook aí das clínicas dos médicos de sucesso. Né? Tu baseou em 3 pilares principais ali. Finanças, pessoas, estratégia. A gente comentou bem sobre isso ali. Tem uma coisa que me chamou bastante atenção quando estava falando ali no pilar de pessoas. Eu estava vendo esses dias, eu não lembro exatamente, acho que foi nos stories do pessoal do G4, da G4 Educação. E eu não lembro, assim, não apareceu exatamente eu acredito que era algo no sentido de por que as empresas acabam quebrando ou não obtêm sucesso, né? E a gente falou muito no episódio de hoje sobre mercado, né? Porque o mercado, crise. E aí teve uma pesquisa que eles estavam mostrando lá, eu não consegui infelizmente pegar a fonte lá, mas foi do pessoal do G4, que eles mostraram assim, cara, que mercado era em torno de 5 a 6%. Os 2 pontos principais, liderança, que no caso da clínica é o médico, era em torno de 12 a 13% das empresas não atingirem o seu sucesso, não baterem as suas metas ou a questão de quebrarem ali. E 32%, se não estou enganado, era time. Sim. Para tu conseguir. Então, às vezes a gente bota muita culpa como bengala, que o mercado está desaquecido, enfim, mas existe... Cara, outras variáveis que são bem mais importantes de tu olhar, de tu focar naquilo que, consequentemente, sim, vai ter o problema de mercado. A gente não pode ser cego para isso, claro. Mas tu consegue contornar com outras coisas, né? Então, acho que são bem importantes esses pontos que tu trouxe ali para o pessoal se preparar. Fora isso, Rodrigão, mais algum outro ponto, assim, do pessoal olhar para 24? Eu acho que, assim, para quem está no escuro, contrato Gestão DS. Porque isso traz luz. Né, traz você precisa ter métrica, você precisa olhar para o número. Antes de mais nada tem que ter número, senão não consegue nem para que caminho vai ir, né? Eu não gosto disso. Entenda que o seguinte, você é um empresário, né? Tudo bem, o médico tem uma grande dificuldade, a gente falou de escala, né? Porque grande parte do dia dele ele está no operacional do negócio dele, mas ele tem que ter um tempo para que ele seja empresário. A gestão de um negócio médico ela tem que ser muito simples. Eu brinco assim, é conta de padaria, sabe? Por quê? De um lado você tem um médico que não gosta disso, não tem tempo, tá? Mas quando ele entende a necessidade, ninguém se torna médico à toa, né? O médico geralmente é muito disciplinado. E do outro, você tem uma pessoa ou 2 pessoas que têm um conhecimento mais básico de gestão. Então a gente também não adianta vir com um modelo muito complexo de gestão, porque aquilo não vai rodar, né? Mas no final do dia ele tem que saber o quanto que ele faturou, né, o quanto que ele vendeu, como é que tá no dia, como é que está o acumulado do mês, o quanto que ele gerou de orçamentos, como é que está o fluxo de caixa dele, o que saiu da conta, o que entrou na conta, se estava programado realmente aconteceu. Né, e uma vez por mês ele tem que ter lá uma visão do fluxo de caixa passado e do que ele tem de projeção. Vai começar daqui a pouco o mês, né,
A gente está gravando em novembro, né, gente? Mas assim, 1º de dezembro, eu preciso saber o que eu tenho de contas a pagar e contas a receber. Né? Porque se eventualmente, o negócio depende muito de mim, eventualmente eu tirei férias ou fui para um congresso, enfim. Eu vou ter um impacto naquele no mês seguinte. Uhum. Se o meu contas a pagar está maior que o meu contas a receber, eu entro com uma campanha de desconto um pouquinho mais agressiva, mas ainda respeitando a minha margem, para que eu consiga equilibrar o meu fluxo de caixa. Um desconto maior para quem pagar à vista. Eu equilibrei o meu fluxo de caixa, eu guardo aquele desconto, não uso mais, né? Porque senão eu vou precisar... Eu estou vendo que eu vou cair ele na frente. Eu já desvio antes. Eu já tomo uma atitude. Então, essa previsibilidade, a gente só consegue uma estratégia dessa quando a gente olha para o número. Boa. Então, tem que olhar para o número, não tem jeito. E essa questão da previsibilidade, às vezes o pessoal fala muito, porque é difícil, eu não tenho muita ideia de quantos clientes vão entrar. E uma coisa que eu percebo também, que quem mandou muito bem em 23, que eu acho que é uma coisa legal para os nossos ouvintes, e foi uma coisa que a gente já falou durante o episódio hoje aqui, que é muito a questão da retenção. Né? Eu acho que se eu for dar um conselho aí também para o pessoal, é conseguir trabalhar, porque essa base que tu já tem dos seus pacientes fidelizados, tu consegue ter essa previsibilidade quando eles vão voltar. E os novos, até isso me chamou muito a atenção de alguns clientes que a gente começou a ver até esse ano, assim, que eu estava te falando antes dos bastidores ali, né? De alguns clientes que estavam usando muito a ferramenta, todos o plano principal da gestão DS, e a gente começou a perceber que eles estavam agendando 134% mais, tinha um ticket médio 4 vezes maior. E a gente começou a puxar, o que esses caras estão fazendo, né? E a gente foi conversar, claro que não é só por causa da ferramenta, Claro. É a estratégia, a ferramenta é um meio, porque não adianta tu usar a gestão DS e não pensar nesses outros pilares que tu falou ali. Claro. A gestão DS não vai solucionar. Sim. Só que agora com uma estratégia bem feita, um planejamento bem construído, a ferramenta ela se torna uma potência na tua mão, né? E a gente foi conversando com esses clientes, cara, e foi percebendo o quanto eles focam ali na retenção. Principalmente esse ano que foi mais de eficiência. Então, coisas, por exemplo, assim, que a gente descobriu, olha, até tu falou sobre dar o desconto, né? Coisas legais que a gente viu nesse ano no mercado. A questão das máquinas entrando, a grande parte é um trabalho. Tipo assim, eu não dou desconto, mas eu te ofereço um tratamento a mais Claro. na máquina. É um upselling. Sim, não é desconto, sabe? Uma outra coisa muito legal que a gente viu também Até porque, rapidinho, gera experimentação. E aí tu faz a primeira vez, tu gosta. Gostei. Então tu não paga menos, vou ganhar pagar menos, mas eu tive uma experiência melhor no consultório. Uma outra coisa que me chamou muita atenção num plano legal lá, que era o clube das consultas. Porque geralmente quem trabalha só com consulta particular, vem, porque às vezes o foco fica muito na entrada do paciente e não se olha muito pro LTV, para quanto esse paciente vai deixar ao longo do tempo na clínica, né? E muitas vezes eu dificulto essa entrada dele, eu não vou dar desconto, eu vou valor cheio, parcelo pouco. Mas olha, ele tem um perfil muito parecido com aqueles pacientes que já são fidelizados teu. Ele vem de um grupo de pacientes parecidos com aquele. E geralmente esse paciente ele vai deixar contigo um valor super alto ao longo do tempo. Por que não facilitar essa jornada de entrada? Então uma coisa que me chamou muito a atenção foi, por exemplo, tu comprar... eu quero desconto nas consultas. Olha, eu não tenho desconto nas consultas, mas se tu comprar o pacote no clube de 3, fica nesse valor aqui. Então a pessoa já comprava 3 consultas. Isso serve para toxina, por exemplo. Exatamente. Para preenchedores, para laser. E aí o pessoal já sabia que tinha que fazer o acompanhamento aí vendia mais toxina, vinha na clínica de novo. Então essa questão da retenção também me chamou muita atenção esse ano. Mas sabe que esse ponto, até isso gera uma certa preocupação, né? Porque eu trago o faturamento, às vezes, do ano inteiro para presente. É o caso da antecipação lá, tem que cuidar com esse fluxo também, Tem que cuidar com esse fluxo, porque uma hora eu vou ter que entregar. A falsa sensação que eu faturei bastante. Eu tô rico aqui. Mas uma hora você, principalmente pensando em procedimentos que tenham consumíveis. Né? A toxina, por exemplo, eu vendi agora, trago para valor presente, eu vendi duas aplicações. Daqui a 6 meses você vai ter que entregar, então não esquece disso. Mas uma coisa que eu tenho percebido também ali, porque o pessoal entendeu muito bem essa escadinha de valor. Então, por exemplo... Que nem tu falou, tá mais difícil eles comprarem o pacote inteiro. Então, quando no momento em que eu faço essa fidelização do paciente voltar mais vezes para consulta, eu vou dividindo esses processos de... Então, a primeira vez ele veio e fez a toxina, gostou, deu um bom resultado.
Aí ele vem mais seguido por causa das consultas, né? Então, em vez de ficar 6 meses, ele vem em 4. Sim. Então, tu já consegue dar um resultado para ele de novo. E, ó, quem sabe agora tem o preenchimento também que pode... Então, principalmente clínicas e médicos que entenderam muito bem essa escadinha de valor, bom, qual que é o próximo passo do nosso paciente que a gente pode oferecer aqui? Até recentemente, ontem estava na consulta e eu tô fazendo uma conta, a gente tava brincando, pô, dei uma emagrecidinha ali, né? Tá mais forte. Aí tava falando com o médico ali e, cara, basicamente, pô, fiz o que precisava ser feito, foquei na dieta, sono principalmente, né? Só que daí agora, pô, na teoria não teria mais por que voltar. Sim. Aí, pô, eu já cheguei na consulta lá, ele me falou, ó, um próximo passo, assim, o que a gente podia fazer do que tinha até de diferencial até 2015 no mercado, tá aqui, a gente fez. O próximo passo agora tem a questão do sequenciamento genético. Da gente conseguir entender, a partir de um sequenciamento genético teu, o que tu tem predisposições a ter. E aí a gente consegue evoluir na tua dieta pensando naqueles alimentos que são melhor para ti. Pô, já é uma próxima escadinha de valor, eu já tive um primeiro resultado. Bom, se tu quiser continuar, segue, cara, tá indo bem. Mas a gente pode dar esse passo a mais. Já fiquei interessado ali, já marquei para poder fazer, sabe? Então, mas olha que interessante, né? O que é o mapeamento da jornada? Porque você chegou lá com um problema principal, com uma dor principal. Se eu oferecesse isso no início, eu não ia pegar. Não faria sentido. Não faz sentido, exato. Então, assim, é saber o momento certo de, primeiro, ter o que oferecer, né? E segundo, saber o momento certo de apresentar aquilo. Né? Porque se no começo ia ficar um pacote e você não viu o resultado, você não conhece ainda, enfim. Então ele te trouxe, é a jornada, né? É a escadinha que você falou. Então eu te trouxe para esse nível aqui. Agora você está pronto para consumir isso aqui. Boa. Né? E aí, eu falo do LTV, né? Então ele vai te manter ali na base. E qual que foi o CAC? Para essa segunda venda? 0. Então, CAC e LTV. Quem não conhece isso, procura o pessoal do G4. A gente tem, inclusive, tem um episódio que a gente fala sobre isso, que é um episódio com o Bruno da Aldas. A gente falou sobre growth, bateu muito nos conceitos de CAC, LTV, inclusive lá no portal de educação, lá da Gestão DS. Dá para entrar lá, acessar, é gratuito, seja cliente, não cliente. Tem lá um pouquinho dos conceitos, como fazer o cálculo do CAC, LTV. E para isso, tu precisa ter dados. Aí lá tu busca na plataforma da Gestão DS, ela te entrega sempre para fazer essas contas aí. Cara, vai perceber o quanto é absurdo quando tu olha para esses números do LTV ali, quando o cliente que já é teu, o que ele foi comprando ao longo da jornada contigo. Chega a ser espantoso, assim, porque aí geralmente o pessoal vai direto para fazer. Tá ruim o movimento, eu vou fazer mais marketing digital, quero trazer mais paciente. Tô gastando muito para trazer aquele cara e geralmente um ticket menor, que foi o que a gente falou lá no início, né? E aí quando a gente olha para aqueles canais que é da indicação, é do meu colega que sempre indicou, esse paciente ele tem uma probabilidade muito grande de ser parecido com aqueles pacientes que já vêm dele. Né? Então o meu LTV ele estica bastante. Porque a gente tem uma tendência a se relacionar com pessoas que tenham um nível socioeconômico parecido com o nosso e interesses parecidos com o nosso. Então quando eu indico, geralmente é alguém parecido, né? Que tem comportamento parecido, comportamento de consumo, né? Parecido com o meu. Já no digital, o digital está cada vez mais caro. Sempre sobe, todos os anos. Não, e agora com a liberação, né? Ficou mais caro. E é uma guerra. E dá muito mais trabalho. Não significa que a gente falou, tem que fazer também, tem que fazer. Mas não pode ser todo o teu esforço, olhar para onde dá o resultado principal, né? Mas até nisso é fazer com estratégia. Eu escuto muito, eu estou na 5ª, 6ª agência. É o que a gente faz. Você vai continuar trocando. Por Exato, quê? Porque você estratégia. não faz o dever de casa de, primeiro, expectativa. Né? Aquilo não vai mudar a história do teu negócio. É muito importante. Não é bala de prata, né? Exato. Né? E assim, é a expectativa e a métrica. Porque o olhar da agência é o que acontece no ambiente digital. Se você também não apresentar para ele o que acontece no ambiente da tua clínica, né, e cruzar essa informação, às vezes ele acha que ele está entregando um bom trabalho, só que isso não está refletindo no faturamento. Né? Então, de novo, número, métrica. Boa. Tem que ter. Rodrigão, para a gente fechar, o nosso programa aqui, o nosso podcast se chama Prontuário de Gestão. Sim. Né? Então, o prontuário ali, assim como a gestão, a medicina também não é uma ciência exata, né? E o médico ele usa o prontuário lá para conseguir prescrever as coisas, para conseguir ter um padrão e fazer o tratamento, né? Agora o Rodrigo já tirou o terno antes mesmo de chegar ali, né? Mas colocando agora o jaleco do médico, né? A gente sempre pede para os nossos convidados no final de cada episódio dar uma prescrição, se a gente pudesse prescrever algo para os nossos ouvintes, né? Sobre esse tema que a gente falou hoje do 23, como melhorar em 24.
Tem alguma mensagem final, uma prescrição final para os nossos ouvintes? A prescrição sempre olhe para a gestão do teu negócio, conheça os números. A gente falou aqui de LTV, de CAC, como é que eu vou chegar nesse nível? Cara, começa pelo básico. Né? Começa pelo fluxo de caixa, como eu falei, continha de padaria, o que está entrando, o que está saindo. Controlou o que está acontecendo, aí você começa já a evoluir, né? Começa a olhar um pouquinho para frente, fazer projeção, né? Aí começa a entender a jornada do teu paciente. Se coloca no lugar do teu paciente, né? Faz esse exercício. Quando eu ligo, quantas vezes toca? Como é que a minha secretária está? Qual que é o script? Quando eu chego na clínica, como é que é a experiência do manobrista, do prédio, do valet, enfim. Cheguei lá na clínica, como é que é a experiência? Pensa nessa jornada e começa a pensar em cada uma das etapas. Divide em etapas, fica mais fácil pensar assim. Né? Porque também a minha preocupação, sempre que a gente tem um bate-papo desse, o pessoal fica, putz, tem que fazer tudo, né? Isso é inatingível, né? Então começa pelo básico. Se você não tem nada, começa pelo básico. E aos poucos você vai evoluindo. Com a gente foi assim. Né? Embora a gente tenha formação... Tem muita coisa que eu gostaria de fazer melhor ainda na gestão DS, mas tem o foco ali, cara, preciso primeiro focar naquilo que realmente faz diferença para o meu cliente lá na ponta. Tá aí, naquilo que é importante. Exato. Né? Tem um monte de coisa que a gente tem que fazer. Tá? O que é importante né, para o negócio? Quando a gente fala para o negócio primeiro, foco no teu paciente, foco no teu cliente, porque ele vai fazer com que você tenha um faturamento, foco na tua equipe, porque ela vai te ajudar a controlar custo. Exato. E aí você melhora a margem. Né? Então, o básico, né, para eles entrarem aqui na nossa jornada, começa pelo básico. Tá? Quem já está no básico, né, aí você consegue aos poucos ir aprofundando e entendendo mais comportamento. Boa. É entender comportamento. Né? E pensar estrategicamente no teu negócio. Não pode ser o deixa a vida me levar. Isso é muito perigoso. Né? Foi-se o tempo que ganhava-se muito dinheiro na medicina. Ainda pode-se ganhar muito. Né? Mas não vai ser no acaso. Na sorte, não dá para contar com isso. Então, assim, implementa a gestão. Tá? De novo, mesmo as clínicas mais robustas, a gestão ainda é simples. E tem que ser. Né? Porque no final das contas é o médico quem toca aquilo ali. E ele está na operação. Ele está no operacional, ele não está no nível tático, estratégico, ele está na operação. E ele tem que estar. Né? Então começa pelo básico, esse é o... Boa. A minha prescrição do episódio de hoje vai muito na mesma linha aí. Acho que a gente abriu falando um pouquinho desse movimento do mercado, desse back to basics, né? Que tá todo mundo falando isso, de olhar para eficiência, olhar para onde realmente muda ponteiro. Não significa que não vai ser um ano que tu não tenha que olhar sim para crescimento, é sempre importante, mas muito através de eficiência, né? Olhar para os números certos, talvez muito mais um ano de olhar, como a gente falou ali, da questão da margem, do que necessariamente para faturamento. Sim. Então, porque até a gente pegando um pouco esse gancho, que às vezes o pessoal chega lá na gestão DS, tá, mas o que já tem de inteligência artificial? Agora é a palavra da vez, né? 24, tá todo mundo falando de inteligência artificial. E a gente fala assim, gente, cara, a gente quer trazer, mas eu preciso focar hoje, meus clientes precisam mais dessa parte de estoque, essa parte preditiva de saber o que é usado, o que deveria já ter sido feito, entender um pouco melhor esses números do CAC e LTV. Então é muito mais, eu quero sim uma hora trazer, porque o outro software lá tem inteligência artificial. Beleza, mas não tem o básico. Mas tu tá fazendo o básico bem feito, porque geralmente assim, 80% das iniciativas de inteligência artificial nas empresas, elas não dão certo, porque tu não faz ainda o básico bem controlável, né? E aí na lógica que tu falou ali, cara, quem já tá fazendo muito bem o básico, é super bacana tu apostar nessas outras coisas. A gente usa muito essa lógica do motor 1 e motor 2. Motor 1, 80% do que é essencial para tua clínica. Tá redondo? Eu tenho 20% ali no motor 2 para fazer algumas novas iniciativas. Vamos testar um novo canal. Vamos fazer mas tá rodando bem o 1, porque o 1 é o que faz a casa sustentar. Né? Então não dá para olhar muito para essa lógica de inovação, de fazer uma coisa muito diferente, se o básico, como tu falou, né, não tá redondo ali. É isso. O segredo é esse, o caminho é esse. Rodrigão, como é que o pessoal faz para te achar? Fala aí um pouquinho das tuas redes. A gente tem vivaconsultoria.com.br, pelo e-mail, rodrigo.grossi@vivaconsultoria, Viva com H, né, consultoria.com.br, e até pelo Gestão DS. Né? Então, de repente, chama lá. Chama, eles têm o meu contato direto. A gente passa lá. Fala direto comigo. Né? A gente tem uma equipe, mas eu gosto sempre de estar muito próximo dos nossos clientes, principalmente
os clientes que vêm dessa parceria aí de longos anos, né, e que eu tenho muito orgulho dessa nossa parceria com a Gestão DS. Boa, nós também aqui. Pessoal, os últimos recadinhos aqui, fiquem até o final, porque senão depois eu tomo xingada aí do meu time. Não deixem de se inscrever no portal de educação da Gestão DS. Você que é nosso ouvinte, que não é cliente da Gestão DS, já pode consumir todos esses conteúdos que a gente está conversando. Tem lá todos os nossos podcasts também, além daqui do Spotify. A gente fez uma trilha de todos os conteúdos que a gente fez no ano. Inclusive tem lá um conteúdo com o Rodrigo da parte financeira. Então a gente organizou todos eles de forma que agora no final do ano tu consiga olhar para tudo que a gente está falando aqui, pessoas, cultura, finanças, marketing, crescimento, tá numa ordem lógica para tu conseguir trabalhar esse planejamento para 24. Então a gente organizou todo esse material lá no portal. Não deixem de nos seguir nas redes sociais, o @GestãoDS, o @Prontuário de Gestão. Sigam lá, ative a notificação do Spotify para que vocês recebam aí os episódios aí sempre na frente de todo mundo. E uma coisa importante também, gente, você que é nosso cliente, que já escuta o nosso podcast, a gente tem um programa de indicação na Gestão DS também hoje. Então, se quiser saber mais sobre o nosso programa de indicação, os benefícios que você pode ter aí com o programa, o link vai estar na descrição do episódio, né? Ou chama lá no nosso suporte, a gente explica um pouquinho mais para vocês, tá? Pessoal, muito obrigado por mais um episódio. Nos vemos no próximo episódio, último da temporada, aí super bacana com a doutora Priscila Barreto. E até mais. Tchau, tchau.